enriquece e traz clareza aos vídeos do YouTube e da nossa plataforma Pintou 6AB3. É ainda mais esclarecedor para produções. Ela vem de Goiânia, é distribuidora 5A, trabalha junto com o seu esposo Fabrício, o encanto de casal, para falar sobre o processo de ionização e hidrogênio molecular. Convidamos Nara Fukuya. Bom dia. Bom dia. André, deixar meus olhos cheios d'água aqui. Aí é até difícil começar assim, né? Mas vamos lá. Então, hoje a gente já ouviu, né, o Mauro falando sobre a nossa fábrica. E eu não conheço a fábrica ainda, não tive esse privilégio, mas tenho certeza que em breve estarei lá para conhecer um pouquinho, né? E a gente vê tudo isso que ele mostrou. Quando a gente vê tudo isso, todo o controle de qualidade, todas as certificações que essa empresa tem, aí eu tenho a certeza do porquê que essa máquina é essa coisa maravilhosa que a gente conhece, né? Então agora eu vou falar um pouquinho do processo de ionização, hidrogênio molecular, para vocês entenderem como a máquina funciona por dentro. Obrigada. Então aqui eu coloquei brevemente um sistema de tratamento de água, né? Então a água vai, até chegar na torneira das nossas casas, ela vai passar por todo tipo de tratamento, receber sulfato de alumínio, cal, cloro, passa por floculação, decantação, filtração, recebe mais cloro, flúor, né? Então quando a água que chega na nossa torneira, chega em casa, né, ela vem cheia de produtos químicos e as pessoas estão ingerindo isso. E o que é maravilhoso na nossa tecnologia, né? Ela é capaz de pegar essa água da torneira e transformar em uma água com todas essas propriedades: antioxidante, alcalina, com alto poder de hidratação, né? Hexagonal, pura, condutiva. E é o que eu vou explicar aqui hoje, né? Eu vou explicar sobre cada uma das propriedades, como essa tecnologia consegue alcançar essas propriedades aqui. Esse aqui é um sistema de eletrólise. Não sei se alguém já viu essa imagem aqui, eu redesenhei ela com as cores para ficar um pouco mais claro como é que funciona esse sistema de eletrólise. Então, resumidamente, pode deixar, por favor. Resumidamente é assim, eu coloquei o desenho da Leverlook K8, né, que são 8 placas. A água chega da torneira de nossas casas, então ali no cantinho tem água da torneira, né, que chega cheia de produtos químicos, passa pelo filtro e depois ela vai passar pela câmara de eletrólise. Então, se vocês observarem ali, ó, embaixo está azulzinho, porque a água chega ali em pH entre 5,5, 6, pH 7, depende da região, né? E quando ela vai passando pelas nossas placas, todo mundo que já tem a máquina sabe, né? Ela tem 2 mangueiras de saída. Então, essa parte roxinha aí é a água Cami, né? A nossa máquina faz uma separação, então as placas de polaridade negativa vão atrair os minerais alcalinos e vai produzir água Cami. Por isso que a gente faz a apresentação lá, vai pingar um reagente de pH, a água fica roxinha, né? E ela tem uma mangueira de descarte. Quem aqui já teve a curiosidade de pingar um reagente na água que sai pela mangueira de descarte? Quase todos, né? E que cor que ela fica? Amarela. Então, o que acontece na nossa máquina? Ela não faz adição de nenhum tipo de produto químico. É por separação iônica, né? Ela faz a separação, esse sistema de eletrólise consegue separar a parte boa e eliminar a parte ruim. Então, eu vou fazer o estudo então aqui com vocês da nossa câmara de eletrólise. Coloquei só 2 placas para facilitar a compreensão. E aí vocês vão acompanhando ali do ladinho esquerdo, né? Todas as propriedades eu coloquei e vai estar iluminado ali. Então essa é a câmara de eletrólise. Pode passar, por favor. Antes de falar da câmara de eletrólise, um conceito muito importante é o que é a molécula da água, né? São 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, né? Acho que todo mundo já viu isso pelo menos uma vez na vida, né? E na nossa máquina passa água. É essa água que vai ser decomposta para conseguir ajudar em todas as propriedades também. A nossa máquina, então, tem 8 placas, né? A Leverlook K8, 7 placas ASD501 Platinum e 4 placas a Leverlook Junior 4. A
Aqui eu listei só 2 placas para ficar mais fácil. Então, o que acontece na nossa máquina é eletrólise. E o que é eletrólise? Né? Ela pega, são placas com polaridades positivas, negativas, e passa uma corrente elétrica. A placa positiva, ela vai roubar os elétrons e vai enviar para a placa negativa, fechando assim o circuito. Né? Então, isso é eletrólise. E entre as placas existem membranas que vão ajudar nessa separação. As placas positivas, na química, né, tudo que os opostos se atraem. Eu aprendi isso desde criancinha, né? Os opostos se atraem. Às vezes na vida real também, né? Então, às vezes os opostos se atraem. Mas aqui o que acontece? As placas positivas, então, elas vão atrair os elementos negativos. Cloros, sulfatos, nitratos, né, carbonatos. Pode passar, por favor. E tem a presença de água. Então, a água vai ser decomposta em H+, íons de H+, e íons de hidroxila. A hidroxila, por ela ter uma carga negativa, ela vai ser também atraída para a placa positiva. E vão ter ali os íons de hidrogênio sobrando, entre aspas, na água. E a gente aprendeu nessa, é uma lâmina que tem na nossa apresentação, quando a gente fala de pH, para mostrar sobre a água alcalina. Quanto maior a concentração de íons de hidrogênio, menor é o pH. E quanto menor a concentração de íons de hidrogênio, maior é o pH, então água alcalina. Então, o que a gente tem aqui? Eu disse na lâmina anterior que os íons com a presença de hidrogênio, maior concentração de íons de hidrogênio, mais ácida é a água, então vai sair da nossa mangueira de descarte a água ácida, que está aí com a setinha laranjada. E os íons de hidroxila, eles são atraídos pela placa positiva, e como eu disse no início, né, na eletrólise, a placa positiva vai roubar os elétrons, ela vai pegar os elétrons dos íons de hidroxila e vai formar o gás oxigênio. Então, do lado da água de descarte, a gente vai ter concentração de H+, que são os íons de hidrogênio, portanto, uma água ácida, e a gente vai ter produção de oxigênio, gás, e os elementos que são acidificantes, que vão ser eliminados também na mangueira de descarte. E do lado negativo, o que acontece? A gente tem uma placa negativa que vai atrair os minerais que são positivos, ferro, magnésio, sódio, potássio, cálcio, né? E também temos água, né, que vai ser decomposta em íons de H+, e íons de hidroxila, assim como do outro lado. Só que o que acontece aqui? Os íons de hidrogênio, como eles são positivos, eles vão ser atraídos pelas placas negativas, né? E vai estar ali os íons de hidroxila na água. Se tem baixa concentração de íons de H+, tem alta concentração de íons de hidroxila, que são essas bolinhas laranjadas, a gente tem uma água alcalina. A água cambia em alcalina, né? Pode passar, por favor. E aí, como eu disse, para explicar o antioxidante, então lá do lado está marcado, né? Lá à esquerda, o antioxidante. Então, como a gente tem essa concentração de íons de hidrogênio sendo atraídos pelas placas negativas, essas placas negativas, elas doam o elétrico meio. Então, ela vai doar o elétrico para os íons de hidrogênio, e o hidrogênio ligado com os elétrons, ele forma o hidrogênio molecular, que é o mais poderoso antioxidante que existe no mundo, né? A água cambia em antioxidante. Pode passar. Então, o que acontece, basicamente, resumidamente, na nossa câmara de eletrólise, é isso, né? A Andréia falou, parece complexo, mas é muito fácil, não é? É muito simples. A gente vê, tá muito fácil aí, pode passar para frente. E entre essas duas placas tem membranas. Essas membranas ajudam nessa separação. Então, quando passa os minerais com água, essas membranas impedem que ele retorne. Quando passa do outro, impede que retorne também. Por isso tem essa separação, e aí sai água da mangueira de descarte e água da mangueira principal que a gente vai consumir. Então, isso confere à nossa água a alcalinidade, o poder antioxidante, né, da água câmbio. E sobre a pureza, condutibilidade, o microcluster hexagonal, né? Como é que a água consegue atingir essas propriedades? Pode passar, por favor. Pela separação de minerais, né? Então, como a gente tem essa separação de minerais, a água fica pura. O termo pura mesmo em si seria só H2O, né? Mas claro que a nossa água não é só H2O, ela tem vários minerais. Para ser potável, a água tem que ter minerais, então a gente não pode tomar água sem minerais. E o que é o legal da nossa tecnologia? Ela pega a água
saúde, né, como ferro, potássio, magnésio, e ela descarta a parte ácida, ela vai jogar fora o cloro, o flúor, metais, então é maravilhoso isso, né? Condutibilidade, então, para a gente conseguir fazer qualquer movimento, para dar tchau para alguém, o nosso cérebro precisa enviar um comando, né? E a água faz parte de tudo isso. Se você toma água com alta condutibilidade, as sinapses do seu corpo funcionam melhor, tudo no seu corpo flui melhor. Então não é à toa que hoje centros olímpicos pelo mundo utilizam a tecnologia Kami, porque para o atleta, cada milésimo de segundo numa corrida é extremamente importante, né? Então uma água condutiva, estou vendo até, falei da condutibilidade, tem um monte de gente agora tomando água, né? E hexagonal, pode passar, por favor. Então, há milhões de anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, a água tinha um formato hexagonal, né? Só que o que aconteceu? Com a poluição, com os intempéries, com várias coisas que aconteceram de alguns anos para cá, a água foi mudando a sua configuração, foi formando essa molécula que a gente chama de macromolécula, né? Então, hoje a água da torneira, águas engarrafadas, elas são moléculas grandes, elas se agrupam. E o que a nossa tecnologia consegue fazer? Quando a água da torneira passa pela nossa máquina, ela vai reestruturar a molécula da água. Então, retorno à origem. Por que retorno à origem? É aquela água hexagonal de antigamente, né? De muitos anos atrás. Então, ela retira as químicas e ela remodela a molécula da água, formando essa molécula hexagonal, que dá essa configuração do microcluster, uma água muito mais hidratante, com baixa tensão superficial, né? O que é importante a baixa tensão superficial? Para que ela consiga permear por todo o nosso organismo, pelas veias, artérias, capilares, muitas vezes vencendo a gravidade para poder levar oxigênio, levar nutrientes, né? Se você parar para analisar, assim, quando a pessoa tem algum tecido inflamado, infeccionado, ali tem uma alta tensão superficial. Se você tomar água Kami, você vai ajudar nessa inflamação, nessa infecção, né? Porque ela tem baixa tensão superficial e vai ajudar a melhorar a circulação do seu organismo também. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Esse branquinho aí seria a câmara de eletrólise, ali estão as placas, né? Essa de baixo aí, com uma bordinha amarela, é a placa de titânio maciço, grau cirúrgico, para conhecer, né? Então não são telas. Tem ali o circuito elétrico do funcionamento da máquina também, pode passar. E além de tudo isso, né, além de todas essas propriedades, a máquina ainda tem um sistema de limpeza automática. E o que seria esse sistema de limpeza? A água que chega na torneira de casa, ela vem carregada de partículas microscópicas. E essas partículas a gente chama de coloides. Eles têm carga negativa. Então, como eu disse no início, o positivo atrai o negativo atrai o positivo. Então, ela vai ser atraída pelas membranas aniônicas, né? Que é essa vermelhinha aí de cima, o ânulo. Então, tem a membrana aniônica. Então, quando a água da torneira passa pela máquina, ela tende a aderir nas membranas aniônicas. E quando a máquina pede assim para você deixar correr a água, o que acontece? A máquina vai inverter a polaridade, né? Inverte as polaridades. Então ali, ó, o ânulo, ele vai para cima, na imagem de baixo ali tem uma setinha, né? O ânulo fica positivo e o cátodo está ali embaixo na membrana aniônica. Então quando a gente pede para deixar correr água, ela vai inverter a polaridade, aí os coloides que estavam aderidos ali na membrana aniônica, quando vai passar na água, ele vai tentar grudar na membrana que está positiva, e aí ele vai embora com a água. Então, por isso a gente não deve consumir aquela água que sai quando pede para realizar a limpeza, tá? A gente não pode consumir, pode passar. Mas essa limpeza automática que acontece, ela não é suficiente, tá? Então, vocês já observaram assim que às vezes a garrafinha fica mais áspera por dentro, né? Aquilo lá são coloides, são minerais. Então a gente tem que fazer a limpeza, assim como adere nos copos, nas garrafas, vai aderir também nas nossas placas. Então imagina, a nossa placa precisa ser lá de titânio, maciço, grau cirúrgico, para ela funcionar, conseguir atingir todas as propriedades que eu expliquei da eletrólise, né? Então a gente precisa limpar sempre essas placas. Então aquela limpeza de manutenção que a gente faz com ácido cítrico, ela tem que ser feita, faz parte da manutenção do nosso equipamento, faz parte para a gente ter a durabilidade da nossa máquina. Então façam as limpezas,
orientem os clientes, fiquem no pé do cliente para que ele tenha a água sempre no seu melhor funcionamento, tá? Pode passar, por favor? Então, se você não quer que as suas placas fiquem assim, né, realizem a limpeza para você sempre proporcionar a melhor água do mundo realmente para a sua família. Pode passar, por favor. E então a gente viu que a água também ela é antioxidante, ela é alcalina, tem um poder de hidratação bem mais elevado, e o que confere a ela esse antioxidante é o H2, que é o hidrogênio molecular. Pode passar, por favor. Daí, como é que eu faço para aumentar essa quantidade de hidrogênio no meu organismo? Porque hoje, a sociedade como um todo, né, tudo que a gente tem acesso, a alimentação, a poluição, até quando a gente respira, a gente produz radicais livres no nosso corpo. Tudo isso contribui com o estresse, você dormir mal, isso aumenta radicais livres no nosso corpo. Então, não é à toa que hoje as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né? Porque a quantidade de radicais livres que a gente tem no nosso corpo não está conseguindo compensar. E quem é que consegue compensar esse desequilíbrio do nosso corpo são os antioxidantes. E o que a gente faz para aumentar a quantidade de antioxidantes no nosso organismo? A gente pode ter um estilo de vida mais saudável, né? Então, por exemplo, eu coloquei a opção para vocês escolherem. Você prefere comer 700 bananas, 500 maçãs, 45 molhos de espinafre, 40 cenouras, ou tomar 1,5 litro de água Kami, né? Eu, particularmente, acho mais fácil e mais saboroso tomar a água 1,5 litro de água Kami, né? Então, quanto tempo eu levo para tomar 1,5 litro de água Kami e quanto tempo eu levo para comer 700 bananas, 500 maçãs, espinafres e cenouras, né? Então, a escolha é de cada um pode escolher. Então, hidrogênio, se eu fosse falar sobre hidrogênio, acho que eu gastaria todos os dias para falar sobre ele. A gente tem muita informação sobre hidrogênio, mas eu trouxe aqui só algumas mesmo, né? Algumas mesmo para um resuminho. O hidrogênio é o mais poderoso antioxidante. Hoje nós temos acesso a vários outros antioxidantes também, por exemplo, vitamina C, vitamina E, mas qual que é a diferença? Vitamina C, por exemplo, quando ela atua no nosso organismo, ela atua sobre radicais livres danosos e nos benéficos também. E quando ela vai lá atuar no seu organismo, ela deixa resíduo. O hidrogênio não, ele é seletivo. Ele vai atuar somente nos radicais livres que são danosos para o nosso corpo. E quando ele atua, ele não vai deixar resíduo nenhum. Ele vai ser convertido em água e vai ser naturalmente eliminado pelo nosso organismo, né? E ele é tão pequenininho que ele consegue ultrapassar até a barreira hematoencefálica, lá no cérebro. Ele é tão pequeno. Só para ilustrar, eu trouxe aí a coenzima Q10, esse amarelinho. A massa molecular dela é 863. A vitamina E, esse azul, é 431. Vitamina C, 176. E o hidrogênio, a massa molecular dele é 2. Olha a diferença. Tá vendo esse quadradinho que tem aí? O hidrogênio é esse pontinho que está dentro do quadradinho. Então, ele é tão pequenininho que ele consegue ultrapassar e melhorar a nossa energia, a imunidade, tudo isso. Então, aqui eu trouxe alguns benefícios do hidrogênio, né? Só trouxe 10, mas ele tem vários benefícios também. Aumentar a nossa energia, regular as defesas, o rendimento dos esportes, super hidratante, ajuda no metabolismo, retarda o envelhecimento, né? Quem aqui não quer continuar sempre jovem, né? Eu conheço pessoas aqui na Enat que cada vez que eu converso, a idade dela vai diminuindo, sabe? Melhor estar no aspecto da pele, né? Eu falei pra ele, não conheço ninguém que diminui de idade ao invés de avançar, né? É o primeiro. Pode passar a palavra. E a gente aprendeu em outros cursos também, inclusive com a Andréia, com a Kelly, né? Eles explicaram pra gente como é que faz a pesquisa científica, onde você busca fontes confiáveis. Porque as pessoas querem buscar no Google de qualquer forma e não encontram as formas corretas de fazer essa pesquisa, né? Então eu coloquei algumas pesquisas aqui, são muitas e muitas e muitas pesquisas, eu só trouxe apenas algumas para ilustrar, né? Para vocês entenderem o quanto a água Kami pode ser benéfica. Não fala de água Kami especificamente, mas fala dos benefícios do hidrogênio molecular. E se a água Kami tem hidrogênio molecular, está falando sim da nossa água, né? Então trouxe alguns artigos, depois quem quiser ter acesso, eu tenho vários deles também.
E para encerrar, eu vou evidenciar um dos artigos aqui. Pode passar, por favor. Eu sei que aqui ninguém bebe, né? Mas eu trouxe só para vocês encaminharem daqueles amigos que gostam de tomar uma cervejinha, né? Gostam da bebedeira. Então eu coloquei esse artigo aí. Ele fala do quanto a água, a água reduzida por eletrólise consegue melhorar na ressaca, né? Então, eu sei que ninguém faz uso de álcool, né? Mas se vocês conhecerem alguém, acho que vale a pena mandar esse estudo. Então, só para encerrar aqui, eu trouxe uma frase, né? Trabalhar com saúde é uma arte, e a arte de compartilhar a vida. Eu tenho certeza que juntos nós vamos ainda ajudar muitas e muitas pessoas, e eu tenho certeza também que nós vamos transformar muitas vidas, ainda temos muito para comemorar, para celebrar, e a gente vai estar sempre junto dessa empresa que eu considero maravilhosa. Eu acho que é um grande privilégio, quem está aqui é grande privilegiado de conhecer a Enat, que está fazendo parte desse grupo tão seletivo.